Oiê, bom dia, bom dia! Sextou! Que bom termos você aqui juntinho comigo aqui neste canal do Café com Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Silmara. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira trazendo uma mensagem de fé, de esperança ao coração daqueles que acompanham o canal. Hoje eu vou estar falando, queridos, de uma mensagem, de uma passagem, da palavra que vocês muito conhecem, ou já ouviram, Talvez aqueles que não têm o hábito de ler a palavra, mas precisa mudar esse hábito, hein? Lembra que sempre eu estou dando essa dica. Ler a palavra de Deus é fundamental para que tenhamos uma vida de sucesso, tá? E essa mensagem fala sobre o momento que Jesus acalma uma tempestade. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho o que fazer quando a gente passa por tempestades bem fortes e terríveis na vida da gente, né? Quando essas tempestades vêm em nossa direção. No livro de Marcos, queridos, lá no capítulo 4, versículo 35, conta deste momento de tempestade. 4:35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que eles já estavam ficando cheios de água. Jesus estava dormindo no barco, numa parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Vamos parar por aqui. Queridos, este momento aqui desta passagem, ela pode nos ensinar como nós devemos superar as adversidades, as tempestades que nós enfrentamos em nossa vida. E cada tempestade, queridos, que nós passamos é um novo desafio que nós enfrentamos. E o engraçado é que geralmente a tempestade vem quando menos nós esperamos, não é verdade? De repente, uma má notícia. De repente, uma enfermidade que vem e assola a uma pessoa que nós amamos, da nossa família. Aí vem uma perda de uma pessoa que amamos, amigos, uma crise na família, até mesmo uma crise financeira. Mas, queridos, nós não devemos viver esperando tempestade em nossas vidas. Mas nós precisamos sim aprender como lidar quando elas chegam. Primeira coisa, queridos, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Aqui no 4:35, quando diz lá, naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Os discípulos, queridos, eles estavam atravessando este lago em obediência à palavra de Cristo, porque Cristo falou aqui para eles: "Vamos para o outro lado."
Mas mesmo assim, queridos, eles estavam na obediência, obedecendo, e eles tiveram que enfrentar uma tempestade. Talvez você que tem Cristo no coração, você achou que aceitando a Jesus, você não iria mais passar por tempestade. Olha só, queridos, nós precisamos entender que as tempestades, elas fazem parte da vida. Elas são necessárias para que nós venhamos a crescer, principalmente espiritualmente. Porque através dessas tempestades, queridos, nós aprendemos a confiar mais ainda em Deus. Olha aqui, Jesus aqui, ele estava dentro do barco, estava junto com eles na tempestade. O diferencial, queridos, é que quando nós passamos pela tempestade, nós temos Jesus conosco no barco. Só lamento para aqueles que passam por tempestade e não tem Jesus neste barco. Outra situação, queridos, né, que nós devemos ter, outra ação que nós devemos ter em meio à tempestade, é que nós não podemos nos desesperar. Pastora, isso é impossível. A senhora não sabe a minha situação, o que eu tenho passado. Queridos, tenta manter o equilíbrio. Respira, se acalma, tenta manter este equilíbrio. Olha lá no versículo 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram, eles estavam desesperados, né? E eles disseram, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Ação de desespero. Quantas vezes, queridos, nós passamos por uma tempestade e nós ficamos o tempo inteiro desesperados e dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, acorda, olha para mim. Queridos, nós precisamos nos manter buscando este equilíbrio, nos manter mais tranquilo quando passarmos por uma tempestade. Os discípulos ficaram desesperados, ao ponto de achar que Jesus não estava se importando com eles. Porém, queridos, quando nós estamos atravessando por adversidades, por tempestades dessa, o que nós precisamos fazer é ter calma. Ter calma no falar, ter calma nas ações, até mesmo para que nós venhamos a reconhecer a voz do nosso mestre para podermos tomar a direção desta tribulação, desta tempestade. Porque se nós, queridos, não mantermos a tranquilidade, nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo. Nós não conseguimos entender a direção, a estratégia que Cristo irá nos dar. Então, queridos, o desespero, a angústia, ela rouba a nossa confiança em Deus e ela fecha os nossos ouvidos, nos traz cegueira espiritual e nós não conseguimos sair dessa tempestade como deveríamos sair. Outra coisa, queridos, nós devemos entregar tudo, deixar Deus no controle da situação desta tempestade. Talvez a sua tempestade é uma crise financeira. Talvez a sua tempestade é porque você perdeu uma pessoa que você amava muito em meio a esta Covid. Talvez a sua tempestade é porque você está com um ente querido entubado lá no CTI. Você pode falar, mas pastora, você está falando isso porque você não passou por isso. Passei, eu passei, queridos. Passei com meu irmão que ficou no hospital. Tinha dias que eram dias que o meu coração ficava mais apertado, meu coração ficava mais angustiado e o que eu fazia era dobrar os meus joelhos e orar. E, queridos, não é impressionante quando nós temos essa postura de orar em meio à tempestade, quando nós nos levantamos, vem paz e vem esse controle nas nossas vidas. Eu sou testemunha disso. Passamos, querido,
Tivemos perda na minha família pela Covid, passamos, mas sempre crendo que o Senhor estava no controle de tudo. Ali em 4:39, né, quando diz, então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. 4, querido, desses 12 discípulos, eles eram pescadores, eles tinham entendimento dessas tempestades, eles estavam acostumados, né? E é provável que antes de acordar Jesus, eu tenho certeza que eles tentaram assumir o controle do barco, mas não funcionou. E muitas vezes, queridos, nós temos essa atitude de querer controlar a situação das ondas fortes, da chuva torrencial, da tempestade que está sobre as nossas vidas. Queremos nós resolvermos esses problemas, né, com a nossa força, com o nosso conhecimento. Mas eu quero falar uma coisa para você, querido, que está me ouvindo nesta manhã. A tempestade ainda não passou. E não adianta você ter essa ação, porque isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Muitas vezes, queridos, nós temos essas atitudes que os discípulos tiveram. Nós queremos resolver os problemas com a nossa força. E quero deixar aqui para você essa expressão. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Peça para que o Senhor tome o controle dessa situação. Amém? Eu quero orar por você que está passando por uma tempestade. Seja ela qual for. Familiar, enfermidade, divórcio, problema na família, pai que não consegue honrar, marido que não honra a sua esposa, filhos que não honram os seus pais. Talvez a sua tempestade seja porque você está com um filho te dando muito trabalho nos vícios. Talvez a sua tempestade ela é financeira. Talvez a sua tempestade é no seu emprego. Seja ela qual for. Vamos agora tomar essa atitude, tomar pela fé, pedir para que o Senhor venha tomar conta desta tempestade. Vamos olhar pela fé, pelos olhos da fé, eu posso ver algo novo aqui acontecer. Amém? Fique com esta frase, pelos olhos da fé, eu posso ver algo novo aqui acontecer. Senhor Deus, primeiramente, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque todos os dias o Senhor tem estado conosco. Pai, quero apresentar diante de Ti a tempestade que este ouvinte, esta ouvinte, tem passado, Senhor, durante estes dias. Senhor, assim como o Senhor, ó Pai, se levantou e disse para aquela tempestade, silêncio, fique quieto. Ó Deus, que o Senhor venha intervir, ó Pai, na tempestade desta pessoa que está passando. Pai, que essa pessoa possa, ó Deus, ter, Senhor, esta ação de deixar o Senhor no controle deste barco. Que o Senhor possa estar, ó Pai, direcionando e controlando, ó Pai, toda esta tempestade, para que chegue este momento do Senhor dizer, como o Senhor disse aqui, silêncio, quieto, acaba a tempestade. Senhor, e tudo, ó Pai, que passamos é porque algo o Senhor quer falar conosco. Toma a direção, Senhor. Fala conosco, nos direciona, Senhor, como devemos agir, como devemos, ó Pai, acalmar o nosso coração e ouvir aquilo que o Senhor, ouvir a estratégia que o Senhor tem a nos dar para terminar essa tempestade. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco neste barco e tenha misericórdia, Senhor, daqueles que passam por tempestade e não têm o Senhor com eles dentro do barco. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a vida dessas pessoas em tuas mãos e peço ao Senhor, toma conta, tenha essa direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, fique com Deus, tenha um final de semana abençoado e até segunda-feira,
se Deus permitir. Se cuide e lembre-se, tenha Jesus com você na tempestade.